Bom dia. Bom dia. Antes que eu esqueça, amanhã nós não faremos a reunião das 7 às 9, só na terça-feira, tá bom? Vamos orar nesse domingo maravilhoso. Nós não sabemos exatamente o dia que Jesus ressuscitou, mas nós sabemos que ele ressuscitou. Então, Páscoa para nós e Natal são duas festas, duas lembranças, duas comemorações maravilhosas. Então, nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, comemoramos, o nosso coração nos alegramos com o nascimento e com a morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, não seríamos filhos dele. A ressurreição é o poder de Deus na nossa vida. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ressuscitamos com ele, né? Melhor dizendo. Então, nessa manhã, nesse domingo maravilhoso, comece a pensar que a morte não é mais problema para você. Nós não temos medo da morte. Jesus nos fez pular a morte. Ele venceu a morte por nós. De todos os líderes religiosos da terra, só um ressuscitou, que é Jesus. Então ele venceu da mesma maneira que Jesus venceu todos os deuses do Egito. Mostrou para Faraó que nenhum deles ele deveria seguir. As 10 pragas foram chances que Deus foi dando a Faraó para que o coração dele se quebrantasse. Por isso que a escolha é sua e minha. Quando você olha para a terra, quando você olha para este mundo, você vê tantas coisas acontecendo. Só que você deve sempre se lembrar, nunca se esquecer, de que a verdadeira vida está em você que nasceu de novo. Que a vida de Deus dentro de você muda situações e circunstâncias. Nós não temos que permanecer em um lugar de fraqueza. Você pode dar passos em direção a Deus. Então vamos orar nessa manhã maravilhosa. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Comece a pensar que a sua vida não está aqui nesse mundo. Que a verdadeira vida está em Cristo. Se você parar para pensar um pouco, a vida realmente que nós vamos viver é aquela que quando você atravessar os tabernáculos eternos. Aí nunca mais haverá aflição, nunca mais haverá esse combate de estar mortificando a nossa carne. Mas você precisa compreender que a vida continua. Não ficar somente olhando para a terra. Não ficar distraído com as coisas do mundo. Você tem que pensar o seguinte: eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, que está vestindo hoje um corpo de um professor, vestindo uma roupa de professor, uma roupa de médico, uma roupa de dentista, uma roupa de engenheiro, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sou hoje filha de Deus vestindo a roupa de uma dona de casa, de uma mãe, de uma esposa. Eu sou um filho de Deus vestindo a roupa de um pai, vestindo a roupa de um esposo. Você é filho na essência. Por isso que o nosso comportamento nunca é igual ao comportamento do mundo. Por que nessa manhã você tem toda a condição de perdoar e não importa o que seja? Porque o amor de Deus foi derramado em você, veio de fora, não foi gerado em você, é gerado nele. Então você pode perdoar, não importa o que seja, você pode, você tem condição de perdoar. Você tem condição nessa manhã de levantar e continuar andando, sem olhar para trás. Você tem toda a condição de vencer tudo que possa aparecer diante de você. Só que tem um detalhe, você tem que parar de olhar para você. Você tem que olhar para a vida dele em você. É muito diferente. E não importa em que área seja, se é financeira, se é de relacionamento. Você tem que entender que nada vai faltar para você.
Não tenha medo do amanhã. Acredita, Deus está com você. E aquilo que mais me chamou atenção, a gente vai ler alguns textos hoje, nessa manhã, que mais me chama atenção, a gente vai ler a origem da Páscoa. Todo o mundo inteiro hoje fala a respeito da Páscoa. Mas nós temos que lembrar, nessa manhã, do poder da ressurreição de Jesus. E ele fala algo maravilhoso, ele diz, faça isso em memória de mim. Ensine aos seus filhos, ensine a sua geração. Então é muito importante você entender que existe uma responsabilidade em mim e em você, de andarmos neste mundo como filhos e filhas de Deus, ensinando a nossa geração, ensinando os nossos filhos. E começa com coisas simples, ensinando as crianças que Páscoa não são ovos de chocolate. Tem um significado maior. Eu amo chocolate, eu amo receber chocolate, como chocolate. Só que Páscoa não pode, quando alguém falar Páscoa para mim, eu não posso lembrar imediatamente de ovos. Eu tenho que lembrar imediatamente de que ele ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou. Os seus filhos, quando ouvirem falar a palavra Páscoa, imediatamente eles precisam saber que Páscoa significa um novo nascimento. A morte pulou a minha casa, pulou a minha vida. Eu tenho vida e vida em grande abundância. Porque se você não ensinar a sua geração, a sua geração vai ensinar a próxima geração que Páscoa são ovos de chocolate. Não são ovos de chocolate. Nós temos que ensinar para a nossa geração que Natal não é Papai Noel, não é presente. É você entender o presente que você recebeu. Natal, Jesus nasceu. Se você não ensina no núcleo pequeno da sua família, é por isso que o diabo está destruindo as nossas famílias. Porque não há um ensinamento real e verdadeiro dentro da nossa casa. E isso não é trazer condenação em hipótese nenhuma, é para trazer uma realidade de eternidade. Sabe por quê? Se você não amar ao Senhor, se você não amar o reino do seu Pai, você não vai anunciar o reino. Você não vai se importar com o reino. Você vai se importar somente com você, com as suas coisas. Só que eu não estou aqui para chamar atenção para a minha vida. Eu tenho que chamar atenção para a vida dele em mim. Eu tenho que pensar que eu estou aqui por um curto período de tempo para anunciar que a eternidade é real, para anunciar que o inferno é real, para anunciar que o céu é real, para anunciar que só existe um único caminho que te leva a Deus, que é Cristo. Estamos aqui, existe um propósito, um objetivo para você ter nascido de novo, é ficar com Ele para sempre. Deus não se importa com nessa terra, tudo que importa para Deus são pessoas. Porque tudo que você olhar, quando você olha o mundo de cima, igual eles têm um programa na televisão que você vê tudo de cima, o mundo inteiro, todos os países. É maravilhoso de você enxergar, é lindo. Você viaja sem sair de casa. Mas tudo isso vai acabar. Vai acabar um dia. Porque já foi julgado, já está condenado. E será destruído. Todos os palácios, todas as pirâmides, todas as maravilhas do mundo. Porque existe um lugar infinitamente melhor para você estar por toda a eternidade. Que olhos não viram ainda, mas que os seus olhos um dia estarão enxergando. É para lá que nós estamos indo, não esqueça disso. Então toda a tua força tem que ser para levar pessoas com você. E para isso você tem que usar toda a tua força para esmurrar o teu corpo, igual falou Paulo. Eu corro uma corrida, esmurrando o meu corpo, para que ele não me vença. Porque a corrida, na realidade, é contra
o seu corpo, porque Ele quer coisas que te puxam para longe de Deus. A nossa mente tem que ser totalmente voltada, instruída pela mente de Cristo. Por que Ele fala, olha, do outro lado não tem casamento, seremos como anjos. Você continua, filho, quando Ele diz seremos como anjos, que não haverá casamento, haverá um outro tipo de relacionamento. Por que temos filhos, crianças nascendo pela lei de Gênesis? Crescei e multiplicai-vos. Essa lei continua. Deus não está todos os dias construindo um bebezinho para colocar no útero das mulheres. É a lei, é o princípio que começou lá de Gênesis, vai indo. Você escolhe trazer filhos para este mundo. Não tem nada a ver com Deus. Você escolheu ter 10 filhos, você escolheu ter um filho. Você escolheu não ter nenhum filho. Amém? Você que escolhe. Mas nas suas escolhas, Deus quer te ajudar. Ele quer te ajudar nas tuas escolhas. Não importa se a escolha é certa ou errada. Ele está aqui para te ajudar. Isso é muito importante nós entendermos, que Ele é bom para nós. Deus não machuca pessoas. Deus não vai tirar o seu dinheiro para você aprender alguma coisa. Deus não vai trazer doença para você aprender alguma coisa. Não existe propósito de você ficar doente porque Deus queria restaurar seu casamento. Por que Ele estaria isso? Deus vai tirar o seu dinheiro para os teus filhos voltarem para casa. Por que Ele faria isso? Deus não machuca pessoas. Você tem que entender que cada situação que você enfrenta nesse mundo, Deus está com você para te ajudar. E Deus fala com você o tempo todo, o tempo todo. Ele fala comigo o tempo todo, só que a gente não ouve, porque a gente não se aquieta para ouvir. Ele diz, não faça, não compre, está mentindo para você, esse cliente não vai pagar, não compre esse carro, está fundindo o motor. Ah, você não ouve, você está tão maravilhado com a pintura do carro que você não olha o motor. Você está tão maravilhado que o carro é um carraço, um carro maravilhoso que você não está vendo o motor. Deus está dizendo, não compre, não compre. E você comprou. E agora? Tudo bem, vou te ajudar, vamos lá, tenha sabedoria, vamos fazer assim. Mas você também não quer ouvir. Por isso que nós temos que treinar os nossos ouvidos. E você vai poder comer o melhor dessa terra, se você treinar os teus ouvidos. Porque Ele não mente. Ele não mente para você. Ele não mente para mim. Então vamos orar. Vamos agradecer a Ele, porque um dia Jesus veio, morreu e ressuscitou. Porque Ele está aqui nessa manhã. Porque Ele é bom para você, Ele é bom para mim. Pai, nessa manhã nós te louvamos. Obrigada porque um dia Jesus veio, Pai, e ressuscitou por nós. Obrigada porque a cruz está vazia. Obrigada porque Ele morreu para nos dar vida e vida em grande abundância. Obrigada porque a vida dEle não é vã para nós. Nós sabemos o preço alto que o céu pagou para que Ele chegasse aqui. E nessa manhã nós sim fazemos a escolha de perdoar. Sim, fazemos a escolha de perdoar. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós podemos perdoar porque fomos perdoados. Nós podemos abençoar porque somos abençoados. Nós podemos, Pai, todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos saltar muralhas porque Ele está conosco. Nós podemos vencer todas as estratégias de Satanás, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. Nós podemos sim, Pai, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Nós podemos colocar as mãos sobre tudo e haverá prosperidade, porque a Tua palavra diz, a Tua palavra é a verdade, e ela criou todas as coisas que vemos.
Muito obrigada pela nossa casa abençoada nessa manhã. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão comigo, por cada família aqui representada. A nossa casa é abençoada. Obrigada por cada pessoa que está comigo pela internet. Que ela sinta a tua presença nessa manhã, curando, restaurando, prosperando, abençoando, mudando entendimentos. Muito obrigada, porque sabemos que aquele que nos chamou é poderoso para fazer por nós sempre infinitamente mais. Aleluia. Vamos começar em 1 Pedro com ações de graça. Pedro começa, está lá no final da Bíblia, ele começa a carta com ações de graça. E eu quero começar com essa fala de Pedro, que está lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Guarde isso nessa manhã. A morte passa por você e por mim, e ela não pode mais nos causar dano. Aleluia. Por isso que você pode dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou. Comece a entender, comece a pensar na sua vida. Não deixe de pensar na sua vida, no que é a sua vida. Comece a entender que a sua vida é de grande valor para Deus, grande valor. Que você pode fazer a escolha de morrer todos os dias as tuas vontades, a tua vida natural, para que a vida de Cristo saia de você. Porque Ele quer curar pessoas, Ele quer abençoar pessoas, Ele quer multiplicar, Ele quer mudar tudo. Mas nós temos que aprender a pensar como Deus pensa. Seja um cooperador do reino do seu Pai, seja um servidor do reino, seja servo do reino, seja filho no reino. Comece a ter a mente de filho de Deus, essa autoridade que você tem. Nada é impossível a você e a mim. E quando você vai pensando como Deus pensa, você vai olhar para o teu casamento como Deus enxerga. Você vai olhar para os teus filhos como Deus enxerga. Você vai olhar para os teus negócios, para a tua vida, e você vai deixar de perder tempo correndo atrás do vento. E você vai fazer a boa escolha de ser como Maria, passar tempo com Ele. Passe tempo com a palavra. Se eu posso lhe dar um conselho nessa manhã, meu conselho é: passe tempo com a palavra de Deus. Passe tempo com o Espírito Santo. De 24 horas do dia, escolha um momento. Não importa quanto tempo. Deus não criou robôs. Deus, Ele tem tudo. Ele pode ter tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas só tem uma coisa que você pode dar para Ele, que Ele não tem, que só você pode dar para Ele, que é o teu coração, que é o teu tempo. Ele é o Senhor do tempo. Mas só você pode dar do seu tempo para Ele. Só você pode dar o seu coração para Ele. Só você pode dar o seu amor para Ele. Você pode escolher amá-lo, porque Ele te amou primeiro. E tem que ser algo espontâneo do seu coração. É por isso que ninguém chega ao céu pelas suas boas obras. Você chega ao céu porque você crê na boa obra de Cristo. Porque não é para que, Deus diz lá em Efésios, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu entro no céu porque eu fiz tal coisa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, você entra no céu porque você crê em Jesus, porque você acredita na obra redentora do Calvário, você acredita que você precisa de um Salvador.
Você quer a vida dele na sua vida. Você não quer mais a sua. Você quer a dele. Pensa quantas coisas você pode escolher fazer para que pessoas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. Pensa, quantas vezes você já comprou uma Bíblia para dar para alguém? Ou você nunca comprou uma Bíblia para dar de presente? Você nunca pensou nisso? Você nunca pensou em dar Bíblias de presente para os teus amigos? Você nunca investiu nisso? Nunca. A Bíblia custa caro. Mas uma Bíblia pode salvar mais de uma pessoa. Pode salvar uma família inteira, uma casa inteira, uma geração inteira. Minha vida mudou quando eu ganhei uma Bíblia. Por isso eu amo dar Bíblias. E olha quantos frutos geraram daquele dia quando me deram uma Bíblia. Vocês são frutos disso, das mudanças que Deus operou em mim, porque eu ganhei uma Bíblia. Se eu não tivesse ganho, se eu não tivesse entendido, onde eu estaria hoje? Os meus pais me deram uma religião, mas não é de religião que a Bíblia fala. A Bíblia fala de família, família. Jesus morreu e ressuscitou, ele veio. Ele morreu como homem, não foi como Deus. Ele sentiu tudo aquilo no Calvário. Ele morreu no lugar de Adão e abençoou todos os descendentes de Adão. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. É por isso que comece a pensar nessa manhã. O que significa Jesus para você? O que significa Páscoa de verdade para você? Eu sei que hoje vamos almoçar com as nossas famílias, temos visitas, ou podemos almoçar sozinhos, não importa. Mas tem que ter um significado, não algo emocional, algo real, verdadeiro, que você possa olhar para você e saber, Jesus é minha Páscoa. Ele venceu a morte por mim, eu vou ter vida para sempre. Ele ressuscitou. Lázaro também ressuscitou, só que Lázaro morreu de novo. E ficou aguardando Jesus passar por lá e levá-lo para o céu. Porque todos precisavam da ressurreição para ter o novo nascimento. Sem ressurreição, jamais haveria um novo nascimento. Por isso que nós precisávamos da ressurreição de Jesus. Ele venceu, ele ressuscitou da morte. Esse é o poder de Deus. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós viemos todos atrás dele. Então pense, existe um mundo à sua frente. Uma eternidade à tua frente. Não desperdice o tempo que você está aqui na terra correndo atrás do vento. Não desperdice só pensando na sua própria vida. Pensa na vida de Deus em você. Faça algo para que pessoas nasçam de novo. Seja um cooperador do reino de Deus. Seja um investidor no reino. Aprenda a investir em pessoas. Não fique só olhando a sua vida. Comece a ver que quantas pessoas precisam nascer de novo. Esses dias foi quarta-feira à noite. Eu saí do culto. Eu estava com a Fran e com a Marciana e a gente passou pelo centro. E tinha tantos jovens nas calçadas. Era muito claro, você olhava para eles, você sabia, você olhava e via que não havia vida neles. Nada, zero. Perdidos naquilo que a sua alma, seu corpo quer.
Eu tive a nítida impressão de que se alguém muito idoso ou muito necessitado passasse por eles ou atrapalhasse, eles eram capazes de machucar aquelas pessoas, de agredir as pessoas, porque são egoístas, só pensam em si mesmos. E aí eu digo, onde eles aprenderam? Com quem eles aprendem? O que eles veem nas suas casas, que os pais dão de valor para eles? Valores materiais? Não ensina os filhos nada. Não ensina um filho que ele tem que arrumar uma cama, que ele tem que ajudar, colocar o lixo lá fora, tem que varrer a calçada, que ele tem que te respeitar. Porque o primeiro mandamento com promessa é para aquele filho que sabe honrar seu pai e sua mãe. Vida longa a ele. Respeita o pai, respeita a mãe. Você ensina isso para os teus filhos? Porque é isso que você deve ensinar. Teus filhos a ter respeito por você, respeito pela mãe, respeito pelo pai. Se você ama seu filho, ensine-o a respeitar os princípios do seu lar. Ensine a eles o verdadeiro Natal, a verdadeira Páscoa. Então comece a pensar que a vida não é... ela é tão passageira. É como uma névoa que se dissipa e passa. Hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã eu não esteja. E por incrível que pareça, a vida continua. Ninguém para porque você está sentindo dor. Ninguém para porque você perdeu alguém que você ama. A vida continua, as pessoas estão nascendo, estão morrendo, estão indo e o mundo está indo. Então faça a diferença na tua geração. Sirva a tua geração como Davi serviu a geração dele. Comece a pensar que existe poder de filho de Deus em você. Existe poder de filha de Deus em você. Comece a olhar diferente todas as coisas. E olha só. Primeira Epístola, capítulo 1 de Pedro, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, que ele ressuscitou. Te alegre por isso. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, que é que vence o mundo? A nossa fé. Que é que agrada a Deus? A nossa fé. E ela é mais preciosa do que o ouro. A sua fé. Fé que já está em você, fé que pertence aos santos. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Aleluia! Então você está como peregrino passando por este mundo. Você não vai ficar aqui para sempre. Mas pensa, quão maravilhoso será quando você descobrir na eternidade quantas pessoas chegaram no céu, porque você fez a escolha de morrer à sua vontade, para que a vontade de Deus fosse manifestada. Quantas pessoas, quantos amigos você terá no céu? Porque você batalhou diligentemente pela sua fé.
porque a sua fé é o bem mais precioso que você possui para vencer todas as coisas neste mundo. E tudo gratuitamente. Vai para Êxodo, capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos começar no versículo 1. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou contar a história para vocês. Quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, né? Naquele último dia, a morte ia passar nas casas. E a casa que tivesse pintada a porta com o sangue de um cordeiro que tinha que ser perfeito, como Deus instruiu a Moisés, ele instruiu cada família, cada chefe de família. Então, quando o anjo da morte olhasse as casas com a marca do sangue, a morte não podia entrar. Ele tinha que pular aquela casa. Isso significa o poder de você sair da morte para a vida, novo nascimento. Nós saímos das trevas para a verdadeira vida em Cristo. A morte não tem mais poder para te destruir, para te segurar. Você venceu, porque Cristo venceu a morte. Ela não pode te deter mais. Esse meu corpo pode cair de mim, vai cair, ao pó voltará. Mas o meu homem interior estará para sempre na liberdade que Cristo conquistou para mim. E o céu não é a nossa última parada. Nós temos ainda o milênio pela frente, temos ainda Nova Jerusalém pela frente. Porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vamos reinar aqui na terra por 1000 anos com ele. Você vai voltar para este mundo, mas teremos um governante nessa terra. Jesus governando por 1000 anos. E será um tempo de paz, muito diferente. E você vai voltar para este mundo com seu corpo glorificado. Estaremos aqui. Então tem tantos acontecimentos pela frente, porque você vai escolher perecer, como o mundo está perecendo, se você não precisa perecer, que tudo o que você precisa fazer é investir o seu tempo em Deus, seja um investidor, conhecendo o coração de Deus. Vamos lá, versículo 1 de Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos os deuses da terra foi executado um juízo. Existe só um Deus, o Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho à terra para morrer no nosso lugar e ressuscitou.
e nos deu uma vida, e uma vida em grande abundância, uma vida eterna. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha o versículo 26. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Que é a Páscoa, papai? É você que vai ensinar a verdadeira Páscoa para o seu filho, para a sua casa. É você que vai anunciar o novo nascimento. É você que vai trazer a memória daquela criança, do teu filho, que um dia o Cordeiro de Deus, que é Cristo, veio, morreu e ressuscitou por nós. Essa é a verdadeira Páscoa, a ser ensinada para a nossa geração. Oh, aleluia! Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Toda a nossa casa deve adorar a Deus. Por quê? Porque eles veem você adorando. Filho imita pai. Você nunca percebeu isso? Que filho imita pai? Você quer saber como que a criança será? Olha para os pais. Assim ela será. Porque ela vai pensar como os pais pensam. Ela vai agir do mesmo jeito que os pais agem. Elas vão beber o tanto que os pais bebem. Se seu filho vê você sempre alcoolizado, sempre bêbado, é assim que ele vai agir. Porque é assim que ele aprendeu. É assim que ele viu. Ah, não quero meu filho assim, então pare de beber. Começa hoje. Risca a faca no chão hoje. Não mais desse jeito. Se você é irado, mortifica a tua carne. Não ensine ira para a tua casa. Esse é o preço. Mortifica. Jejua, ora em línguas. Confesse, traga a palavra na sua boca. Comece a entender que você é carta lida na sua casa. Você é carta lida no mundo. E nós começamos aonde? Dentro da nossa casa. Não tem outro lugar. Como que você é? Como pai, como filho, como mãe, como amigo. Porque a palavra nessa manhã é para você e para mim. Não é para o outro, é para você. Você coloca em prática na sua vida. E tudo vai mudar. Pega 1 Coríntios 5, 7. Aleluia. Aqui Paulo falando que Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Asmos, pão sem fermento. Nós somos sem fermento, sem contaminação, sem doutrina errada. É a pureza do Evangelho em nós. A verdadeira vida é Cristo em você. Você não é contaminado com mais nada. Não é Pedro, não é João, não é Maria. É Jesus. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não celebramos mais como antes. O povo de Israel naquela noite não celebrou mais como os deuses do Egito. Era tudo novo, começava mostrando que havia um cordeiro, mostrando que um dia Jesus viria e ressuscitaria.
Ele veio e ressuscitou. Por isso hoje temos um novo nascimento. Podemos nascer de novo. Não existe nada mais precioso para você e para mim do que sermos chamados filhos e filhas de Deus, porque nascemos de novo. Nascemos um dia na família de Adão. E nascemos com uma natureza de pecado. Não foi nossa culpa. Nossos pais escolheram nos trazer para este mundo. Mas um dia, na nossa trajetória, nós conhecemos Jesus, o verdadeiro caminho. E naquele dia você nasceu de novo. Você entendeu que você precisava de um Salvador. Você saiu da morte para a vida. Não tem outro jeito de alguém mudar. Só nascendo de novo. Existe uma necessidade para nascer de novo. Porque não existe como você, como um pecador, entrar no céu. Tem que ter uma nova natureza. Uma natureza santa. Porque Deus é santo, não tem como. É impossível você fazer uma galinha se tornar pato. Ou vice-versa. Nascer com uma natureza de galinha, uma natureza de pato. Só um milagre traz essa transformação. Não existe um pecador, só existe uma maneira de um pecador se tornar santo, pelo milagre do novo nascimento. Então, quando você encontrar alguém, não pergunta qual religião você tem. Pergunta, você nasceu de novo? Filho, você nasceu de novo? Mãe, eu frequento aquela igreja, sabe? Sim, filho, você nasceu de novo, meu filho? Ah, mãe, eu sou amigo do pastor. Você nasceu de novo? Ah, mãe, eu faço tantas coisas, eu faço evangelismo nas ruas. Sim, filho, você nasceu de novo? Ah, mãe, eu faço tanta caridade, agora minha vida é... Aí você nasceu de novo? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Tem que nascer de novo. 1 Coríntios 5:7, lançai fora esse fermento. Versículo 8, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, aqueles que têm doutrina errada, isso que ele está dizendo aqui. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, Rita, você teria que sair do mundo. Porque o mundo está cheio de tudo isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Expulsa do meio de você a doutrina errada. Porque doutrina errada destrói. Então nós não queremos a Páscoa misturada com doutrina errada. Nós queremos a Páscoa pura, como Jesus é puro. Ele é o nosso Cordeiro. A Ele a honra, a Ele a glória. Volta, pega Romanos 6 comigo um pouquinho. Aleluia. A partir do versículo 4, Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, de que jeito? Em novidade de vida. No batismo das águas há uma simbologia. Quando você é mergulhado nas águas do batismo, você é sepultado. É simbólico, você sepultou com Cristo. E quando você sai das águas, você é colocado de novo em pé,
ressurreto com Cristo. Algo que já aconteceu dentro de você. Batismo das águas é prática de fé, não é para você ser salvo. Eu fui batizada nas águas porque eu cria, porque eu nasci de novo. Não é para nascer de novo, você nasce de novo e começa a ter as práticas espirituais. Segundo passo da graça é batismo com o Espírito Santo. Depois vem batismo nas águas, depois vem o resto. É como perdoar. Você começa a compreender o valor real do Evangelho. Evangelho é vida. Vamos tirar as doutrinas erradas que não são firmadas no verdadeiro Evangelho. Tira as tradições da tua vida. Comece a praticar para você o verdadeiro Evangelho. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. No espírito, isso acontece no seu espírito. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, que era a velha natureza, seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado que você herdou de Adão foi destruído quando você nasceu de novo. Você não é mais um pecador, você é santo. Hoje você é um homem santo, uma mulher santa. Você tem fraquezas? Tem. Porque você tem ainda um corpo adâmico. Mas você não é mais pecador. Você foi feito santo. Você é santo de Deus. Aleluia. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre você nem sobre mim. Ressuscitamos com Cristo. A morte não conseguiu deter Jesus. Isso tem que ficar tão claro no seu coração. Não tenha medo da morte. Rejeita todo tipo de temor da morte. Porque para a morte, para nós que nascemos de novo, é uma promoção. Chegamos lá. Saímos deste mundo. Só que você tem que entender o seguinte: Deus investiu tudo que ele tinha em você e em mim. Tudo. E ele é um ótimo investidor. Então, comece a pensar que você pode dar 100% de lucro ao teu possuidor. 100%. Não 30%, não 60%. 100%. Que a vida de Jesus em você pode sair para fora de você. E Deus abençoar pessoas por meio de você. Ele fazendo. Então, tudo que é teu dinheiro, tua casa, tudo que te pertence, você tem que entender que deve estar à disposição do reino do teu Pai, para que almas sejam alcançadas, para que a vida alcance outra, a vida em você alcance outras vidas. Porque este é o verdadeiro evangelho. Pega 1 Coríntios 11, capítulo 11. 1 Coríntios 11, a partir do 23. E eu termino nessa manhã com essa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Jesus veio, morreu, ressuscitou. E nós trazemos à memória isso todos os dias. Por que a pessoa ela come e bebe de maneira indigna quando ela não reconhece o senhorio, o poder que há na morte e na ressurreição dele? Por isso a pessoa perece como o mundo está perecendo, em morte, doença, destruição. Você não tem que perecer, porque você conhece a verdade. É por isso que batismo com o Espírito Santo é poder do alto, é poder de Deus, é para você. É o segundo passo da graça. Orar em línguas é poder para você de edificação da sua fé. Isso te ajuda a mortificar a sua carne, porque você vai ter mais entendimento. Então, casamento perfeito. Orar em línguas e ler a palavra, conhecer a palavra de Deus. Então, nesse dia maravilhoso da Páscoa, vamos alegrar nosso coração. Vamos orar um pouco em línguas. Você que está comigo pela internet, esse é um presente de Páscoa maravilhoso para você. Se você ainda não ora no Espírito Santo, você pode falar em outras línguas, você pode orar. Quem pode falar em outras línguas? Aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo pode falar em outras línguas. Essa é a única condição para você ser batizado com o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito. E passar a falar em outras línguas conforme o Espírito orar em você. E nós que estamos em Lins vamos te ajudar. O que você pode dizer para Deus, para você orar no Espírito? Você pode simplesmente dizer, Deus, eu quero falar em outras línguas. Eu creio em Jesus. Então vamos repetir uma oração comigo. Os irmãos aqui de Lins vão repetir a oração e você que está na internet, repita também. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos, porque podemos orar no Espírito Santo, porque cremos em Jesus. E aquele que crê, ele pode falar em outras línguas. Nessa manhã, eu empresto a minha boca para que o Espírito Santo ore por mim. Amém. Agora, de olhos fechados, ninguém mais fala em português. Vamos soltar o som da nossa voz e vamos deixar o Espírito Santo falar. Ori machokaramasi kikatakarabashoroborabaha. Shikikantakalamato korobo garamashiri kandalarabaha. Chokorobo karamaso kikandalarabaha. Chokara, solte o som da sua voz. E fale em outras línguas conforme o Espírito Santo colocar na sua boca. É simples como respirar. Não fique com a boca fechada, solte o som da sua voz. Solte o som da sua voz, Leandro, e fale em outras línguas. O rima chorobo rabasa cara macho corobo. Solte o som, isso mesmo, solte o som. Não vem da sua mente natural, vem do Espírito de Deus. Ele coloca as palavras na sua boca, fale em voz alta para você se ouvir falando em outras línguas. O rima chorobo rabaha, shikatakarabato koromo karabaha. Shikikandalarabaso korobo rabaha sakalarabaha. Oh, rima, show, solte o som, não tenha medo. Aquele que crê, fala. A Bíblia diz, aquele que crê em mim expulsa demônios. Aquele que crê em mim fala em outras línguas. Oh, rima, chorobo rabá, hakaramata karababa, chokoroko ramaha. Não pare de falar em outras línguas, solte o som da sua voz, solte o som, solte o som. Não fique com a boca fechada, experimenta. Aquele que crê em Jesus, ele fala. É batismo com o Espírito Santo, é poder do alto, é fogo do alto sobre você nessa manhã. Orimo, chokoromo, rama, chakara, mata, kalarabaha, choroborabaha. Pai, eu te dou louvor nessa manhã,
manhã maravilhosa de ressurreição. Muito obrigada porque Cristo não está morto, Ele ressuscitou. Muito obrigada pelo teu poder operando no meio da igreja nessa manhã em cura, em poder, em milagre, em glória, em salvação. Obrigada por esta manhã onde a tua palavra corre velozmente. A tua palavra nos levanta, a tua palavra cura, a tua palavra sara, a tua palavra batiza com o Espírito Santo. Obrigada pelos nossos celeiros fartos. Obrigada pela provisão, pela provisão, pela provisão. Não temos falta de nada. Obrigada porque podemos dizer: Jesus é nosso Cordeiro Pascual. Jesus é nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso novo nascimento. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Nós vencemos com ele. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, Pai. Manhã de milagres, será uma semana de milagres para nós, uma semana gloriosa de milagre, uma semana gloriosa de milagres. Muito obrigada, Pai, porque hoje é um dia de milagre para nós, é um dia de milagres no nosso lar, na nossa casa, no nosso relacionamento. Hoje é um dia de milagres para nós, Pai, e os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo, e todo intento de Satanás contra nós, todo levante, todo engano de Satanás, todas as mentiras que ele colocou diante dos nossos olhos, sejam nada nessa manhã, totalmente destruídos. Tudo que Satanás lançou contra a igreja reunida comigo nessa manhã, eu digo, é nada. Simplesmente nada, é destruído pelo poder do nome de Jesus. Nós podemos andar sobre as águas nesta manhã. Nós andamos sobre as águas. Nós alegramos o nosso coração, porque nós temos promessa, diabo. Toda a nossa casa será salva. Toda a nossa parentela será salva. A nossa família vai entrar no céu. Todos eles, um por um, com o nome escrito no livro da vida. E serão poderosos na nossa geração. Serão poderosos na nossa geração. Pai, desperta nossa casa nessa manhã, Pai. Acorda aquele que está dormindo nessa manhã, Pai. Que haja um despertamento no nosso lar nessa manhã. Que eles acordem, Pai. Que eles abram os olhos e vejam. Os campos estão brancos para a ceifa. Muito obrigada, Senhor, por tão grande e poderosa salvação sobre a nação brasileira. Grande e poderosa salvação sobre as nossas cidades. Grande e poderosa salvação. Grande e poderosa salvação sobre o Brasil. Nós nos alegramos, Pai, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós cremos nisso. Aleluia. Oh, glória. Um domingo poderoso de Páscoa para você. Amém.